Quando eu falo em persecução penal, vamos lembrar que eu estou falando de uma expressão institucionalizada do poder punitivo. Aqui é a mão pesada do Estado que toma para si esse monopólio da punição e acompanha a evolução das formas de organização social desde as tribos até os modernos estados nacionais. Não estamos falando de nenhum tema novo, mas precisamos readequar esta leitura à luz dos documentos internacionais de direitos humanos e também da nossa Constituição. Ao longo da história, sobretudo com o colonialismo e também a globalização, podemos falar que o poder punitivo ele cresceu proporcionalmente ao aumento dos fenômenos sociais e dos aparatos da violência. Gosto muito de iniciar com a citação do professor Zaffaroni, porque ele nos diz o seguinte: o poder punitivo ele representa a apropriação do conflito pelo Estado, que retira da vítima a centralidade e assume para si a decisão de como, quando e contra quem aplicar a sanção. Então, veja que importante. Nós estamos falando daquela mão pesada do Estado que toma para si o monopólio do uso da força legítimo e é ele quem vai aplicar a sanção, escolhendo como, quando e contra quem. E essa persecução penal ela surge como um instrumento técnico e jurídico para conter os excessos desse poder, articulando-se, claro, com os direitos fundamentais para garantir que a repressão do Estado, ainda que necessária, não ultrapasse os limites. A nossa intenção com esse bate-papo de hoje é falar: é importante uma persecução penal efetiva, eficiente, que entregue à sociedade uma punição justa, mas que, ao mesmo tempo, se adeque ao padrão de garantia de direitos fundamentais e à não violação arbitrária de direitos, já que eu estou falando da face mais intensa do poder estatal. Eu estou falando daquele braço do poder do Estado que deve investigar e punir. Então, em momento nenhum, não pense que a nossa fala aqui é defendendo impunidade, é defendendo uma flexibilidade na punição do Estado, mas a nossa fala é dizer o seguinte: é punir, mas dentro das regras do jogo. O tempo todo, o que eu quero de vocês é uma punição eficiente dentro das regras do jogo e uma atividade capaz de restringir direitos fundamentais. Nós sabemos que a investigação criminal é a persecução como um todo. A todo instante, eventualmente, pode restringir a liberdade do cidadão, a sua privacidade, a sua propriedade, dentre outros direitos fundamentais, e isso não pode ocorrer de forma arbitrária. Então, precisamos pensar em um modelo em que haja o equilíbrio entre a repressão eficiente e o respeito às garantias individuais do Estado. Ele tem para si este poder, ele tem para si este monopólio legítimo, mas nós vamos utilizar o nosso processo penal como um instrumento para conter as arbitrariedades e também como um instrumento para a efetivação de direitos fundamentais. Uma rápida observação: quando eu falo aqui em direitos fundamentais, eu estou me referindo àqueles direitos diretamente ligados à dignidade da pessoa humana. São direitos cuja validade precede o próprio ordenamento jurídico. E aqui precisamos fazer um rápido recorte a partir do pós-Segunda Guerra Mundial. Lá no início da segunda metade do século passado, momento em que as atrocidades cometidas levaram os riscos do poder estatal sem limites. Ou seja, esse poder punitivo do Estado, fundamentado em um positivismo jurídico, colocou sob risco a existência de toda a humanidade. Então, a partir daí, os direitos fundamentais eles foram alçados a um novo patamar, tanto no plano das constituições nacionais, como também na ordem internacional de proteção aos direitos humanos. E em resposta a essas crueldades geradas pelo positivismo jurídico, como eu acabei de falar, esses direitos fundamentais eles passaram a ser expressamente reconhecidos nos textos constitucionais como base do sistema jurídico. Aqui é basicamente dizer o seguinte: a ordem interna é válida desde que reconheça e efetive direitos fundamentais. Os direitos fundamentais eles passam, então, a ser um fundamento de legitimidade de todo o ordenamento infraconstitucional. Mas veja, minha gente, que eu estou falando aqui lá do início da segunda metade do século passado, com a criação da ONU, com o fim da Segunda Guerra Mundial, com toda aquela crise do positivismo jurídico. Mas no Brasil, nós andamos na contramão desse movimento. Enquanto o mundo discutia um novo constitucionalismo com a efetivação de direitos fundamentais nos textos constitucionais, nós atravessamos um regime militar, e aqui eu estou citando o regime iniciado em 1964, onde apenas em 1988, em um processo de uma completa modernização tardia, é que o Brasil passou a reconhecer esses direitos no texto constitucional, e aqui eu falo da Constituição de 88, mas atualmente, em 2025, nós ainda falamos da crise de efetividade desses direitos fundamentais.